Ah, é? Porque a Bianca não queria vir hoje? Não, hoje ela queria vir, hoje ela falou que viria, sim, mas tá voltando a participar das aulas ao vivo. Ah, é difícil, né? Deixa o Ah, pessoal agora terminar. vou chegar 8 horas da próxima vez. Não, que isso, tá doida, Irso? Pode não. Oi, Bianca, boa noite, tudo bem? O pessoal vai chegando devagarinho, né? Vai. Já eles estão tudo aí. Tem gente que chega do serviço, o Paulo mesmo, ele entra do serviço bem em cima da hora, né? É, sempre. Oi, Chega professora, sempre. boa noite. Oi, Bianca, boa noite. Vocês assistiram a aula magna quinta-feira passada? Com aquele criminalista? Eu assisti parcial, mas eu assisti, Eline. Eu não Então, conhecia ele, mas é, legal, né? pessoal, quem ama, ama, quem adora, adora, quem não ama, não ama, né? Mas é assim, sabe como é que eu vi? Reti o que é bom, entendeu? Quer dizer, então teve coisas lá que ele contou da prática que para mim foram úteis de observar, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber extrair aquilo que é realmente válido, né, Aline? É que é muito difícil mesmo advogar hoje em dia, Irson. É muito Então, difícil. Os juízes, mas eles acham que eles são supremos, sabe? Que eles são diferentes. Infelizmente, a gente tem muito juiz com aquela cabeça lá que ele pensa, né? É que o dele, assim, é que a gente até pensa, porque, assim, às vezes está defendendo o criminoso e tal, então, às vezes é por isso, né? Mas eu, por exemplo, eu faço trabalhista. Eu faço cível, eu faço família, eu faço juizado, quer dizer, aquelas causas de menos de 40 salários mínimos, e os juízes, às vezes, eles são prepotentes daquela forma lá que ele falou, que a gente precisa acionar a OAB, que a gente precisa acionar a CNJ, e uma coisa que ele falou que é muito, que pegou muito em mim, assim, eu nunca fiz criminal, mas que pegou muito é que, assim, é que hoje não é um parente meu que está preso e não sou eu, entendeu? Porque, na verdade, isso aí qualquer um está sujeito, né? Você pode sofrer um acidente de trânsito, por exemplo, né? Não precisa nem ter bebido, nem nada. Não ter culpa, mas até que se apure, entendeu? E aqui no Brasil a gente sabe que é um país das injustiças, né? Então, não é uma chance pequena de você ir preso sem estar devendo. A gente sabe que isso acontece muito aqui, né? Então, o que ele falou é certo, a gente não se preocupa porque não é um parente nosso. Mas até quando não, não mas vai ser um de nós, né? Não, mas eu acho que teve boas colocações lá e foi proveitoso, sim. Claro, como eu falei, né? A gente vai extraindo aquilo que vem a crescer com a gente, né? Então, eu achei válido. Deu para pegar algumas coisas na prática mesmo. Ah, é Valeu. verdade. Oi, Paulo, você não veio semana passada. Oi, professora, boa noite. Boa Faltei noite. mesmo, faltei. Eu percebi, você tá vendo que eu senti sua falta, né? Eu vi que Faltei. você não veio. Mas Mas tá tá tudo bem. tudo bem? Tá Boa tudo noite a bem? Então todos. tá bom, então. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Eu já estava falando aqui de você, que você chega em cima da hora, que tinha que se esperar chegar. E tá bom. Pessoal, então vamos lá para a gente. Semana passada a gente começou a falar ali da questão ambiental, né? Eu falei até para vocês, eu preparei uma aula lá de Chernobyl, né? Que acho que provavelmente eu vou dar na próxima aula. A gente vai estar vendo. Na próxima aula eu vou estar passando aqui a questão de Chernobyl para vocês. Deixa eu deixar menor, que senão, se entrar alguém, eu não vejo. Então, semana passada a gente começou a falar aqui da questão do meio ambiente como direito difuso e coletivo. O difuso, eu não sei se vocês estão lembrados, mas o difuso é aquele que eu não consigo identificar as partes, né? Identificar quem são ali as pessoas
que aquilo lá vai atingir. Então, o caso de Chernobyl, por exemplo, foi para poluente, né, principalmente o césio, ele foi parar em países muito longe da onde aconteceu. Então, a doutrina entende que o caso de Chernobyl foi um caso de direito difuso, né? Agora, se a gente fosse parar ali para pensar no caso de Brumadinho, o que vocês acham que o caso de Brumadinho é? É um direito difuso, que eu não consigo individualizar ali quem foram os atingidos, ou é um direito coletivo, que eu consigo individualizar essas pessoas, mas elas são muitas? Coletivo. Coletivo. Então tá. Eu acho que é difuso. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que eu peguei lá no site do Greenpeace. Depois, se vocês quiserem, vocês até dão uma olhada lá. Ó, eu vou mostrar. Peraí, tem gente pedindo para entrar. Já volto lá, gente. Então, esse aqui é o site ai, cadê? Agora sumiu o negócio que eu tinha visto aqui. Aqui, voltou. Então, ó, esse aqui é um mapa, tá? Da onde estava lá acontecendo. Vocês sabem que isso aqui foi em 2019 e 2015 já tinha acontecido um caso igual lá em Mariana, né? Todo mundo lembra disso, né? Que tinha acontecido a mesma coisa, no mesmo tipo na mesma empresa, né? No mesmo tipo de empresa, de tudo, Barragem. né? De barragem, isso. Tá? Então, ó, deixa eu ver se é nesse aqui. Aqui, ó. Nessa aqui eu acho que dá para ver. Então, aqui, ó. Aqui é antes, aqui, do meu lado esquerdo, né? Do lado esquerdo de vocês, e aqui é depois. Então, essa imagem está mostrando aqui para onde que todo esse barro foi. Para onde que todo esse barro foi. E depois, para onde que tudo isso aí, a água, né, do rio ali levou. Para todos esses lugares aqui. Aí depois aqui eles falam, né, que foram cerca de... a água ficou imprópria para uso, né, desde o córrego Feijão até o reservatório de Retiro Baixo, que é uma distância grande de um para o outro. Na floresta, eles tiveram uma perca de 138 hectares de floresta nativa, que se a gente tentasse visualizar, é mais ou menos 153 campos de futebol, tá? Essa contaminação, ela ocorreu até o Rio São Francisco, que a gente costuma de chamar de Chico, né? Foram 17 municípios que foram afetados, mais de 600 mil pessoas de vítimas, né, de morte, que eles conseguiram identificar e achar o corpo, tá, gente? Porque tem gente que não foi identificada e eles não conseguiram achar. 250 vítimas fatais, tá? Então, assim, ó, voltando aqui para essa imagem, vocês acham que isso aqui é coletivo ou é difuso? Eu acho que é difuso. Agora Eu já acho mudou a também que é ideia. difuso, professor. Agora é difuso, né? Difuso, porque não né? dá pra Porque Agora, a gente... todas as com essa partes. visão, é difuso, né? Então, Exatamente. porque a gente não consegue falar todo mundo que foi atingido. E aquilo ali é uma aproximação que o Greenpeace fez, né, da quantidade que a população tem que passa ali por aqueles rios. É uma aproximação, né? Não é um valor exato aquilo lá, né? É uma aproximação. Então, assim, em Brumadinho, se a gente fosse falar da cidade de Brumadinho em si, eu acho que a gente até poderia estar falando direito coletivo, porque são muitas pessoas, mas a gente conseguiria ali estar determinando elas, né? Eu acho que se a gente fosse falar de Brumadinho, que aquilo tivesse atingido somente Brumadinho, né? Seria direito coletivo. Mas como aquilo lá foi levado pela água, e a gente não sabe até onde aquilo lá foi,
é difícil a gente conseguir falar quais são as pessoas que foram atingidas por aquilo, né? Identificadas, né? Que a gente conseguisse identificar ali quem são essas pessoas. Vocês lembram lá da tabelinha, né? De direito difuso, de direito coletivo, individual homogêneo. Lembra que eu falei disso para vocês, né? Que a gente colocou a tabela, que eu ainda falei para vocês, façam ela no caderno, né? Coloquem um do lado ali do outro, que daí para vocês não confundirem. Então, é nesse sentido, da gente ver quando um crime ambiental ocorre dessa forma, porque nesse caso foi crime, né? Foi um crime, porque eles, depois de tudo que foi apurado, foi verificado que eles tinham ciência de que corria aquele risco. Até porque 4 anos antes tinha ocorrido a mesma coisa. Tinha ocorrido o rompimento de uma barragem. Eu não sei se vocês já viram os vídeos de como é que funciona essas barragens, mas eu nem sabia que aquilo lá era possível. Eles praticamente guardam os resíduos embaixo da terra, como se a terra fosse ali uma lixeira, né? Eles vão guardando, vão guardando, vão guardando, e uma hora aquilo lá não aguenta, por óbvio, né? Foi o que aconteceu. Então, eles já sabiam. Eu vou colocar o vídeo ali do Greenpeace, que eu acho que o Greenpeace, ele acaba sendo mais neutro. Tinha bastante vídeo de professores, né? Depois, se vocês quiserem ver. Deixa eu achar aqui o vídeo agora. Aqui. É cenário de guerra, né, gente? Infelizmente, é cenário de guerra, né? É cenário de guerra aquilo ali. Tem outros vídeos até ali no site do Greenpeace, depois se alguém quiser tá dando uma olhada. Mas para a gente aqui, a gente sabe, até quando eu fui procurar vídeos, e daí eu colocava direito difuso ou direito coletivo, né, para estar assimilando aqui com o conteúdo, aparecia muito direitos humanos. Aparecia muito direitos humanos, né, a questão de direitos humanos. Mas não que não tenha importância, né? Que a gente sabe que a vida tem muito mais importância do que isso. E a gente aqui fala dessa preocupação do meio ambiente por conta dessas atrocidades que acontecem. A gente tem um artigo lá na Constituição, que eu já mostrei aqui para vocês, que é o artigo 225 da CF, que ele fala dessa proteção do meio ambiente, né? E a gente, mesmo tendo um artigo de lei da Constituição Federal falando, né, dessa questão ambiental, a gente ainda tem pessoas que, mesmo assim, elas acabam não cumprindo isso aqui, né? Nesse caso aqui de Brumadinho, ele pode responder em 3 esferas, tá? Ele pode responder na esfera administrativa, que daí, no caso, a União, o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Brumadinho, eles podem estar autuando a Vale e aplicando uma multa. Nesse caso específico de Brumadinho, ele foi multado pelos 3, tá? Mas provavelmente a Vale ia estar recorrendo, porque ela ia alegar, provavelmente, que ela ia estar pagando 3 multas sobre a mesma coisa. E a gente não pode ser punido pela mesma coisa mais de uma vez. E como a competência de fiscalizar é do Estado, né, quem libera ali o alvará de funcionamento desse tipo de empresa é o Estado, provavelmente ele que ia prevalecer a multa do Estado.
tá? Mas eles têm aí uma competência comum que vai estar lá na Constituição Federal, no artigo 23, que tanto o Estado, a União e o município, eles poderiam estar multando aí. No caso, os 3 multaram, tá? No caso de Brumadinho, os 3 multaram. Então, essa seria a responsabilidade administrativa por conta de um dano ao meio ambiente. Depois, a gente teria também a responsabilidade criminal de crimes criminais, de crimes ambientais, que daí já vai estar numa legislação especial, que é a Lei 9.605 de 98, que lá até tem a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e o Ministério Público podia estar entrando com uma denúncia, né, contra a Vale, que é também o que aconteceu, tá? Então, ele poderia... Oi. Mas, enfim, resumindo, não deu em nada. As pessoas que são os engenheiros lá, que sabiam que ia romper, não deu em nada, foram presos, o que é? Deu sim. Teve bastante gente que foi presa. Só que é aquela coisa, né, Ayrson? Quando você tem muito dinheiro, você não fica muito tempo preso. Mas aconteceu sim, aconteceu de diretores, de engenheiros, aconteceu de engenheiros que tinham avisado, que tinham laudado, que eu não sei como é que chama o lugar que ficava lá as impurezas. Eu não lembro o termo técnico, mas como se fosse um barracão que eles fossem jogando, que era esse embaixo da terra lá, né? Então, essas pessoas, eles tinham feito um laudo, né, disso, isso chegou a ser mostrado até, e só que elas fizeram um laudo, mandaram para a direção falou que não, que ia continuar fazendo, e elas não fizeram mais nada. Né? Então, a gente fica naquela, elas precisam do dinheiro para estar trabalhando, mas olha só o que o salário delas custou, né? Se elas tivessem feito uma denúncia no Ministério Público, né? Na prefeitura ou qualquer coisa nesse sentido, talvez tivesse evitado, né? Até porque já tinha acontecido a de Mariana. Professora, Hum. mas eu até entendo lá deles, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ok. Eu sei, só que matou muita gente, né? Disso a gente não pode ser omisso dessa forma, né? Não, eu entendi. Só que vamos colocar no lugar dessas pessoas. Nós, a senhora como advogada e a gente como... surge lá uma situação que você pode reverter, ou você pode não deixar, você até defendendo estou falando já na área um pouco mais criminal, você defendendo um cliente seu, sabendo que o que você está fazendo, que você está defendendo, venha prejudicar outras pessoas, ou uma empresa que você vai defender, ou até um próprio funcionário. E isso vai... Mas, Adilson, é aquilo que aconteceu, que o professor falou até semana passada na aula magna. Não é que porque a pessoa cometeu o crime, que o advogado vai defender que aquele crime foi legal, isso e aquilo. O que um advogado, num caso desse, tem que estar defendendo é o direito de defesa justa. É que o devido processo legal ocorra, que a pessoa tenha o direito das atenuantes que ele tiver direito, entendeu? Que ele tenha a pena, que seja aquela pena que contenha na lei, entendeu? Para que não seja agravado. Então, assim, que seja feito o que está na lei. Porque o que acontece? A maioria das pessoas pensam que porque é criminal, eu estou defendendo o crime. E não é isso. Eu não estou defendendo o crime, eu estou defendendo o direito daquela pessoa de ser defendida. E isso vale no cível, isso vale no trabalhista, isso vale no criminal. Professora, a gente defende, vocês defendem, no caso, os abusos cometidos pelo Estado, em excesso, mais ou menos assim. Na verdade, a gente está ali, o advogado está ali, por exemplo, o réu confesso, que nesse caso é praticamente um réu confesso, você não acha, Adilson? Não, eu entendi, professor. Talvez só não entendeu a minha colocação. Deixa eu tentar ser mais... colocar a pergunta diferente. Eu, como um empresário, eu com vários funcionários, algum desses funcionários teria a ousadia
sei lá, não sei o que eu posso usar, de fazer alguma coisa que pudesse prejudicar a minha empresa, ele quanto funcionário, sendo subordinado à minha empresa, vivendo daquele salário. Não sei se ela conseguiu entender. Ninguém, é a mesma coisa de você produzir provas contra si. Lá eles eram funcionários. Eu entendo que foi um crime horrendo, sabe? Não tem, assim, como justificar. Ah, Edilson, eu entendo o que você quis dizer, mas eu não concordo. Eu pegaria o laudo, porque eu entendi assim... o lado não concordar. Mas quem como funcionário vai contra uma lei do patrão? Mas, Adilson, é justamente isso que eu estou falando. A responsabilidade de avisar o patrão era de quem? Era do engenheiro. Ele avisou o patrão. Ele sabia, ele avisou. Foi mandado vários e-mails avisando mais de uma vez. Eles avisaram. O patrão não fez nada. O que ele devia ter feito? No lugar dele, sabendo, porque o engenheiro tem muito mais noção do que aquilo lá ia acontecer. O que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter ido lá no Ministério Público e falava, essa barragem está assim, assim, assado. Se vocês não colocarem, não fizerem alguma coisa, ela vai explodir. Porque o que adianta ele ter mantido o emprego dele? Eu nem sei se o cara tá vivo, tá? Eu nem sei se o engenheiro tá vivo, se ele não estava lá na hora. Mas o que ia adiantar? O que adianta ele manter o emprego dele ali e... Eles fizeram a parte deles, avisaram e tudo, e mandaram, ok. Aí ele tinha que ser, na verdade, no caso, sair dessa empresa e entrar como um órgão fiscalizador, para que isso surtisse efeito. Então, mas para o órgão fiscalizador saber, essas pessoas que tinham essa obrigação, elas deviam ter feito outra coisa. Porque para a lei, Adilson, infelizmente, eles não fizeram o suficiente. Não foi o suficiente eles terem avisado o patrão dele. Por isso que eles estão respondendo processo hoje em dia. Eu entendi. Só entendeu como é que é complexa. Eu entendo que você não quer passar fome, eu entendo que às vezes a tua mulher está grávida, que só você trabalha em casa, né? Eu entendo tudo isso, só que não justifica, né? Olha quantas pessoas morreram, né? Olha quanto que isso prejudicou. Professor, isso veio mas olha, eu sou de pleno acordo, porque o problema do brasileiro é não ter uma consciência coletiva maior. Era isso que eu queria chegar, é a questão coletiva. Ele sempre pensa em si mesmo, infelizmente, então ninguém realmente quer tomar a frente, porque sabe que as consequências virão. Então, o que acontece? Nós temos que começar isso lá de baixo. Enquanto o Brasil não tiver uma identidade de um povo que toma uma posição concreta, não é aquela posição de reclamação, posição de ficar criticando só, né? A gente precisa realmente buscar alternativas, soluções práticas, né? Por isso que está polarizado o Brasil. Todo mundo só critica, mas não se senta para se analisar e ver o que tem que resolver. No caso dessa empresa aí, realmente tinha uma responsabilidade além da trabalhista, porque ia envolver toda a comunidade. Então, o problema do Brasil é que ninguém quer dar a cara a tapa mesmo, né? Tem medo, tem receio, né? Então, nós não podemos ser assim. Nós somos doutrinados, os empregados hoje são doutrinados, existe uma consciência trabalhista quase que escrava, né? Você tem que pegar o metrô superlotado, porque você tem que estar lá às 7 horas da manhã, não interessa. E não é assim. É muito complicado. E a questão do direito difuso e coletivo para a gente, o que acontece? Se vocês, eu e vocês, como população, se a gente vê que está acontecendo aqui, hoje a gente está falando da questão do meio ambiente. Mas se a gente não for atrás disso, dessa questão ambiental, se a gente não for atrás da questão do dano ao consumidor, que também é outro direito coletivo e difuso, as coisas não vão mudar. As coisas, infelizmente, não vão mudar. Hoje eu estava falando com uma advogada, que é a minha sócia, e o que acontece? Ela recebeu uma cobrança indevida da Vivo,
e ela entrou com uma ação, foi comprovado que a cobrança era indevida, a Vivo foi condenada em R$ 3.000 de danos morais, e a Vivo continua ligando para ela e para mim, para cobrar ela. Então, assim, mesmo ela fazendo a parte dela, mesmo quando eles ligarem, ela falar que não está devendo, mesmo com uma sentença transitada em julgada, com uma condenação, entendeu? Mesmo assim, não para. E quantas pessoas isso continua acontecendo e as pessoas não fazem nada? Quantos problemas que a gente tem no dia a dia, às vezes com um produto que a gente compra, né? E as pessoas não fazem nada. Isso é direito difuso e coletivo. Então, se você não procura o Ministério Público, se você não procura o PROCON, diga. Eu estou com um caso parecido, só que aí o que aconteceu? Entramos e tal, ganhamos também, mas não parou. Aí, vamos supor, a dívida dava lá 1.000. Aí vieram, falaram, fala o seguinte, paga X valor, um valor irrisório. Fomos lá e pagamos, para acabar do problema, porque a lei, na verdade, não foi cumprida, não resolveu o nosso problema. Pronto, fomos lá e fizemos... Acontece bastante. O que a anti-lei queria. Ok. Agora chegou outra, o nome da minha mulher, que vai para o protesto, o nome, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei mais, eu vou viver o resto da vida pagando dívida que negócio. Ai, que não sei o que lá. É então, bem assim. Como você já tem a percepção que a lei não funciona, de verdade, nesses casos principalmente, eu falei pra minha mulher, vai lá e faz um acordo e paga de novo. Fazer o quê? Vamos ficar pagando o resto da vida. Porque é mais perder tempo com a lei, você tá entendendo? É mais desgaste do que você ir lá e pagar e resolver esse problema. E na verdade, até essas autotutelas que acontecem com o decorrer do tempo, é porque a lei, professor, ela não está presente. Na verdade, ela é omissa e não se faz cumprir. Até hoje. Eu não acho que a lei é omissa, Dilson. Eu acho que, na verdade, o nosso judiciário não consegue fazer justiça. Vocês já devem ter ouvido falar da longa manos do direito, né? Não eu acho que, assim, fica ali no papel. A sentença acaba ficando no papel. É aquele assim, ganhou, mas não levou. Entendi. Não Alex, disse você quer talvez falar? Pode ser por isso. Alex? Eu não, professor. Não? Alguém levantou a mão? Quem que levantou a mão? Foi eu. No caso é você, de Mariana. Sérgio. Isso, obrigado. No caso de Mariana, e também Brumadinho, né, da qual você citaram anteriormente, por meio desse mapa que você colocou, ficou mais claro que é um direito difuso não coletivo. E no caso daquelas pessoas que não foram identificadas, como elas vão receber as suas pensões, as famílias delas? Porque o corpo não foi identificado, se não tem corpo identificado, como que vai fazer o processo para receber? Então, na verdade, parece que eles estavam, como as pessoas tinham batido ponto para entrar para trabalhar, né? No caso dos trabalhadores, quem morava ali nas casas ali perto, né? Então, a Vale estava oferecendo um acordo para essas famílias, mas era um acordo, assim, que para a Vale era um valor irrisório. Até se a gente parasse para pensar que para a gente até seria um valor razoável, mas a maioria das famílias não aceitou o acordo, e daí eles acabaram entrando com ação na justiça. Teve algumas famílias que acabaram aceitando, porque a pessoa que faleceu era a pessoa que, como fala, só aquela pessoa que põe renda na casa? Arrimo de família. E o Isso. sustento? O arrimo de família, era o arrimo de família, só ele que colocava dinheiro na casa. E daí essas pessoas acabaram aceitando que um processo desse, contra uma empresa desse tamanho, ele vai demorar uma década, né, gente? Ele vai demorar uma década, se não demorar 2. Na verdade, existe um ditado. É mais fácil um bom acordo que um mau acordo que uma boa demanda, né? Então, é que assim, é injusto, né? Por isso que eu quero que vocês pensem nessa questão do direito difuso e coletivo, como ele tem que funcionar no dia a dia de vocês, entendeu? Como que isso tem que funcionar. E isso aqui, provavelmente, vai ser, assim, o que a gente mais vai ter futuramente, né? Porque hoje, normalmente, quando acontece um erro, ele acontece em grande escala, né? Ele dificilmente, uma empresa grande, ela comete ali algum crime, alguma falha, e aquilo lá atinge uma única pessoa.
Pode falar, Éder. Eu ia fazer uma pergunta. No processo trabalhista, que a gente fala no processo de aposentadoria, você faz um acordo da aposentadoria e depois você tem direito de revisar ela, ou tinha, não sei se ainda tem. Num caso desse aí, um acordo feito com a Vale, com essas pessoas que sofreram, foi um mau acordo. Existe a possibilidade de rever esse acordo posteriormente ou não? Um acordo feito... Éder, é até difícil, tá? É difícil o juiz rever, porque no cível, o que acontece? No cível, você tem autonomia para acatar ou não. O que pode acontecer é, por exemplo, fez um caso com uma pessoa idosa, que era ignorante, que não tinha noção, entendeu? Então, você pode estar entrando com uma ação depois pedindo para revisar isso aí. Se você não conseguir um motivo muito bom para estar revisando, tipo, você só alegar, eu recebi 150 mil e as famílias que entraram na justiça receberam 1,5 milhão. Isso não vai ser motivo para revisão, entendeu? Você tem que ter apontado alguma outra coisa, porque você aceitou os 150 mil porque você quis. Tá? Foi o risco que você correu. O Angria colocou aqui, o da Boate Kiss é outra coisa que teve, eu não sei se vocês leram, eu li o livro, algum dos pais dos jovens que morreram lá foram processados até por estar fazendo tanto estardalhaço para o processo andar. Vocês acreditam nisso? A gente teve, além deles perderem os filhos lá na boate, tiveram pais que foram processados e alguns até presos por conta do estardalhaço da Boate Kiss. É cada absurdo que a gente para pensar que não pode ser um negócio sério isso aqui. Eu até peço desculpa, porque, tipo assim, eu às vezes, não é que eu sou do contra, é que eu preciso explanar bem e entender e questionar bastante, porque tem algumas coisas que eu não concordo, eu posso até não aceitar, é um problema meu, e também não concordar, mas é o que tem para hoje, né? Olha que absurdo uma coisa dessa aí. Aí você fala assim, Dilson, eu até entendo que a lei não funciona, eu entendo que a lei pode até querer funcionar, os processos são distantes, às vezes, na verdade, esse processo é distante das pessoas, muita gente não consegue chegar até ele, né? Por vários meios, por ignorância. A maioria das pessoas, quando acontece esse tipo de dano coletivo, elas não buscam justiça. Eu falei para vocês que eu fui para Roraima no final do ano, né? Sim. Na ida, eu fiquei em Manaus 4 horas, porque meu voo atrasou 4 horas. Daí eu ganhei um voucher de R$400 para gastar na Azul em 6 meses. Tá, na volta, o meu voo simplesmente foi cancelado. Foi cancelado. Meu voo foi cancelado. Não é que ele atrasou, ele foi cancelado. Era para eu sair 12:00 e chegar em Maringá 10 horas da noite. Eu saí 5 horas da tarde e cheguei em Maringá no outro dia, 10 horas da manhã. Um voo que era para demorar 8 horas... demorou 18. E o meu avião estava lotado. Era aqueles Airbus que eram 2 cadeiras, 4 cadeiras e mais 2 cadeiras. E estava lotado. Não tinha cadeira vazia. Você acha que quantas dessas pessoas entraram com ação? Nenhuma. Se for no mesmo voo que eu fui também... Não, eu entrei, entendeu? Eu entrei para mim, eu entrei para o meu filho e eu entrei para minha mãe. Mas você acha que as outras pessoas entraram? Não, jamais. Não entraram. E ali é uma questão de coletividade. Enquanto a gente não começar a pegar no bolso dessas pessoas jurídicas, elas não vão melhorar o tratamento com a gente. A minha mãe tem 72 anos. Eu não ia comprar um voo para ela que ela tivesse que fazer uma escala de 18 horas. Eu não ia, entendeu? Se eu não pegasse esse voo de 18 horas, eu ia ter que pegar um voo no outro dia que também poderia ser cancelado.
Imagina eu, professora, com uma menina especial, com a cadeira de roda no aeroporto. Entendeu? Minha filha não tem... Eu ainda, isso era, acho que eu voltava na terça-feira ou na quarta-feira. Eu casava no sábado. Não, então o voo até foi bom. Você podia ter escapado aí, ó. Não podia não, porque eu tinha separado para casar de novo para mudar o regime, então não podia não. Tem que proteger os bens, hein, gente? Hein, Tem que proteger os bens. Já aconteceu isso comigo, de ficar no banheiro, por a gente ter por prioridade, o avião querer sair, a gente travar o avião, porque minha filha estava passando mal, tinha que medicar, e tipo assim, de duas em duas horas. Então, quando as pessoas não fazem isso, infelizmente, essas coisas vão continuar acontecendo. Infelizmente, é assim que acontece. Mas imagina eu levar a multa da voo porque eu travei um voo. É a mesma coisa do cara da Boate Kios que ele tá sendo processado porque, você entendeu como é que fica distante e a gente não sabe, entra, vale a pena, não vale? Confio, bem isso. Confio. Professor, Fala, no caso de voos cancelados, na qual você se referiu aí também, né? E também ganhou vantagens aí, nesse caso aí, você entrou com recurso, né? Mas nesse caso... Oi? Eu entrei com uma ação de danos morais. Sim, mas essa foi uma ação individual ou foi difusa, no caso? Individual. Mas poderia ser difusa, entendeu? Eu poderia fazer uma denúncia no Ministério Público, né? Só que eu acho que aqui até não ia caber, porque eu teria que pegar as pessoas, né, que estavam no voo comigo, todo mundo que teve aquele voo cancelado, para estar fazendo uma denúncia lá no Ministério Público, né? E não tem como, porque cada um ia de um lugar para isso, porque a gente saía de Manaus, eu fui sair de Manaus 1h da manhã. E daí a gente ia para Campinas, e de Campinas que eu vinha para Maringá. E daí, dali de Campinas, né, gente, de São Paulo, cada pessoa vai para um lugar do país, para um lugar do mundo, então não tinha como. Mas o que eu quero dizer é isso, que se a gente não faz alguma coisa, coisas piores vão acontecer, entendeu? Então, o direito difuso e o coletivo, principalmente, eles estão aí para proteger isso. A questão que eu levantei hoje foi essa questão do meio ambiente, que é uma questão muito importante para a gente, porque sem um meio ambiente saudável, como é que a gente vive? A gente não vive. E assim, e não é nem só a questão da gente falar assim, eu preciso de um ar limpo para estar respirando, eu preciso de uma água limpa para estar bebendo. Não é só isso. Essa questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele gera trabalho. Então, se eu não tenho uma água boa, eu não tenho um solo bom, eu não consigo produzir comida. Quando eu não consigo produzir comida, eu deixo de gerar emprego, eu deixo de gerar emprego na roça, eu deixo de gerar emprego na cidade. Então, a consequência disso é muito grande, porque as pessoas pensam, que se dane o meio ambiente, eu já tô velho, daqui a pouco eu vou morrer. Não, a questão não é só essa. A questão é que quando esse meio ambiente está pobre, quando ele não está saudável, ele acaba prejudicando o ser humano de outras formas, né? Então, esse caso de Brumadinho mesmo, teve várias pessoas que perderam a renda, ali porque não tinha água para utilizar, porque aqueles resíduos que vieram prejudicaram o solo, né? Então, é muita coisa que acaba sendo atingida. Então, mesmo a gente tendo hoje um artigo de lei que fala da questão da proteção do meio ambiente, desse uso, né? Por que as coisas não funcionam, né? Por que as coisas não funcionam? Eu quero abrir aqui o artigo para a gente ler. Então, esse artigo 225 aqui é o artigo que fala da questão do meio ambiente para a gente. Eu não vou ler todos os incisos aqui, nem todos os parágrafos, eu vou ler só o caput, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Quem que é a coletividade, gente? É a gente.
e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações, tá? E daí depois ali o parágrafo 1º vai estar falando para assegurar a efetividade desse direito, o que o poder público tem que falar. O parágrafo 2º vai estar falando da questão da exploração, né, de recursos minerais, as condutas lesivas, né, ao meio ambiente. Aqui vai estar falando das sanções, e depois vai estar falando aqui das florestas que a gente tem, tá? Então, essa questão do meio ambiente, ela é muito importante para a gente tem que cuidar disso, porque isso tem consequências em outras esferas, não é só porque o ar vai ficar poluído, não é só porque a Amazônia não é o pulmão do mundo, a questão não é essa, o buraco, na verdade, é bem mais embaixo, tá? Eu coloquei para vocês, lá no material de vocês, um livro que é aquele dos saberes. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ai, não tá aqui. É um livro de direito difuso que eu coloquei lá para vocês. Tá lá no AVA. Eu coloquei semana passada e coloquei essa semana novamente. Ai, não tem. Não, ali só tem de direito civil. Aquele livrinho que eu coloquei lá, ele é inteirinho de meio ambiente. A gente vai ficar aqui 2 aulas só para a gente estar conversando dessa questão do meio ambiente. Hoje que a gente falou um pouco dessa parte geral, eu já tinha começado na semana passada, e semana que vem, que daí a gente vai fazer um trabalhinho, um estudo de caso, já com o caso de Chernobyl. Tá? Então, assim, a questão do meio ambiente, ela é muito importante. Alguns doutrinadores, eles falam até que o meio ambiente é uma garantia tríplice, tá? Que ela tem três pés ali, né, para tá existindo. Primeiro, é a questão individual, né, porque a manutenção do meio ambiente equilibrado, ele é essencial para uma vida sadia e digna. Eu acho que todo mundo entende, né, que a gente precisa desse meio ambiente saudável individualmente, não é nem só na questão coletiva, né? É lógico que isso é cobrado de forma coletiva, mas isso de forma individual, ele tem que ser ali cuidado. É social. E daí, quando a gente fala na questão social ali como o segundo pé desse tripé, é porque o meio ambiente é um patrimônio coletivo, então ele é utilizado por toda a sociedade, né? Toda a sociedade precisa desse meio ambiente saudável, toda a humanidade, né? Até quem não vive em sociedade precisa de um meio ambiente saudável, tá? Então, ele pertence a todos. E, em terceiro lugar, o doutrinador, ele coloca intergeracional. Intergeracional é porque ele quer dizer para todas as gerações. Então, não é só para essa geração, são para outras gerações. Pode falar, Irson. Professor, então vamos trazer para a prática esse texto maravilhoso e lindo, que eu quase chorei aí quando você estava lendo aí, tá? Mas deixa eu falar sério agora, falando sério. Tem essas comunidades que não tem nada de comunidade, é favela mesmo, nós temos que parar de encobrir uma coisa que é verdadeira, que é favela. Por que favela? Porque não tem nada disso. Não tem esgoto, não tem nem água corrente, não tem nada. E são milhares de pessoas que vivem ali. Milhares, se não disser dezenas de milhares, ou mais. E não é um direito ali que são muitas pessoas, não tem como você apontar qual pessoa, mas não seria, assim, obrigatório o poder público ter que prover esse saneamento por lei, através de uma ação coletiva que fosse
tá? Ah, você vai falar, mas aí não me interessa. Não, é É isso, um eu direito. acho certinho, eu acho que é exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo que você nem precisa ir para uma favela do Rio de Janeiro e de São Paulo. Maringá, por exemplo, o plano diretor de Maringá, as loteadoras, elas não podem lotear o solo aqui de Maringá, os terrenos, sem fazer o saneamento básico. Maringá não Aham. pode. Se você for aqui para Sarandi, que é aqui do lado, Aqui nós Sarandi deixa fazer. começou a exigir isso das loteadoras há, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Adilson, fala aí para mim, quantas casas aí em Sarandi tem fossa porque eles não têm rede de esgoto ainda? Eu moro no bairro mais nobre de Sarandi hoje. E a minha ainda é fossa. Por quê? É fossa. Porque quando lançou há 20 anos atrás, aqui, talvez nesse bairro, 15 anos atrás, tem rede de esgoto, tudo. Por não ter uma lagoa de tratamento, não tem onde jogar o esgoto. Então, mas tem rede de esgoto agora, né? Porque antes nem isso tinha. Ela é fictícia essa rede de esgoto, porque na verdade ela está aí. Eu tive que fazer fossa e tal. Claro que hoje eu estou construindo em vários bairros que já tem rede de esgoto, até bairros mais inferiores. Por quê? Porque o poder... Porque hoje é obrigatório. Exatamente, pegou. Você entende, Ayrson? Professora, é igual a metragem dos terrenos. O plano diretor e o parcelamento de solo falam uma coisa. Quando você vai lá dentro da Câmara, a Câmara que lei federal, ela é uma coisa. A lei municipal não pode infringir na lei federal, ok? A lei municipal muda para favorecer X ou Y, entendeu? Então, quer dizer, o toma lá da cá vai continuar e nós vamos ter esses problemas. Enquanto dizer que a lei ela não foi eficaz e ela não foi enérgica, esse negócio de que a Câmara, o Poder Legislativo, pode fazer ou pode desfazer, vai continuar existindo isso aí, professora. Porque tudo vai ter as brechas, entendeu? É aquilo que eu falei. Vocês lembram quando vocês estudaram ética comigo, que nas primeiras aulas a gente falava de ética, moral, direito, que eu expliquei para vocês do que é direito e o que é justiça, né? Então é mais ou menos isso que acontece. A questão é que assim, a gente tem uma lei, a gente tem essa lei que obriga, por exemplo, que aqui em Maringá o plano diretor já era obrigatório a pessoa fazer loteamento por conta disso. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Maringá, ali perto ali para baixo, lá daquela igreja, aquela bola de neve, lá onde era a antiga PUC, aquele loteamento lá para baixo, acho que é Paris. Ficou muito tempo, as casas, o povo construiu casa lá e tudo, ou estava o loteamento lá, e eles ficaram anos sem conseguir construir. Por quê? Porque a loteadora não tinha feito as coisas que tinha para fazer. Porque aqui em Maringá, quando você vai lotear, você tem que entregar com rede de esgoto, energia elétrica, você tem que entregar pronto para a pessoa construir. E Sarandi, que é uma cidade aqui do lado, começou a exigir isso agora, há menos de uma década atrás. Então, quando você fala da favela, Ayrson, é isso. Lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, no Rio de Janeiro os traficantes constroem prédios. Vocês viram aquele prédio que caiu no começo do ano? Eles constroem prédio sem habite, sem alvará. Eles constroem prédio. A impressão que dá é que aquilo lá é terra de ninguém. Porque eles não conseguem fiscalizar, eles não conseguem fechar a obra. Eu não sei se a milícia é muito forte, entendeu? Não é só impressão, não, professor. Realmente é terra de ninguém. Não é só impressão, não. Pode falar, uma milícia muito forte lá. Pode falar, Irson. Não, só concluindo que enquanto não houver aquilo que nós já conversamos, aquela consciência coletiva, porque o pessoal, o que está acontecendo, professora? Cada um se vira como pode. Infelizmente, é essa a situação. E aí, isso não é uma sociedade. Não é uma sociedade comum, não é o bem comum que está vigorando. A gente não cuida do coletivo. Nós temos que rever da base lá, sabe? Não adianta a gente ficar fazendo remendo. Não vai funcionar. Então, se nós não começarmos a trabalhar nas próximas gerações para que haja isso efetivamente, sempre vai continuar dessa forma. É isso.
Infelizmente é isso mesmo. A gente tem que pensar no individual e agir no coletivo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, a gente ainda vai ter muito problema de direito ambiental, a gente ainda vai ter muita questão de direito do consumidor. Por quê? Porque essas coisas só acontecem porque as pessoas não se levantam. Eu precisava entrar com essa ação contra a Azul? Eu nem precisava, entendeu? Por quê? Porque é só trabalho para mim. Primeiro, porque aqui em Maringá os juízes não estão dando moral, entendeu? Quando eles dão ali na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500. Aí eu vou ficar aí com um processo correndo 2 anos para ganhar R$ 1.500, gente. Isso compensa? Divide 1.500 em 24 meses. Não compensa. Entendeu? Mas a questão não era essa. A questão foi o que eles me fizeram passar. Entendeu? A questão é o que eles fazem a gente passar. A questão é o que a Vale fez toda aquela população passar. Diga, Então, Deus. você viu como é que você, como advogada, você entende que não vale a pena, às vezes, entrar com X-ação? Porque... Não vale pela questão do dinheiro. Não vale pela questão do dinheiro. Mas a Azul, ela vai começar a pensar. Ela vai começar a pensar quando ela for fazer isso de novo. Só que enquanto só eu entrar, pode ser que ela não faça nada. Mas se eu não começar, eu tenho que pensar no meu individual para atingir o coletivo. É um desgaste muito grande para a pessoa. Então, mas é assim, se o engenheiro da Vale tivesse arriscado o emprego dele, talvez ele teria salvo todas aquelas vidas. Exato. Ele teria se desgastado. Mas hoje, eu não sei nem se ele está vivo. Hoje, talvez ele estaria dormindo com a consciência tranquila, porque se ele estiver vivo, ele não está dormindo. Se ele tiver consciência, ele não está dormindo. Mas é que nem o Alisson falou, e eu concordo, mas eu não vejo, assim, pelo menos em curto prazo, uma solução, porque... Não, verdade, mas não é, eu acho que não é questão de curto prazo, eu acho que curto prazo é difícil mesmo, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, é que a gente, como seres individuais, a gente precisa pensar no coletivo. Eu não entrei com essa ação para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, porque eu sei quanto que aqui está dando, entendeu? Eu sei que aqui em Maringá não está dando nada. Eu sei como é que funciona. Infelizmente, aqui em Maringá, eu sei como é que funciona. Mas é o desaforo, entendeu? É fazer valer que eles não podem continuar fazendo assim. Que a gente não é qualquer um. Todo mundo tem que obedecer distanciamento, não tem? Vocês perceberam que Hoje eu fui comprar ovo de Páscoa, gente. Eu fui em 3 lugares e eu desisti. Tinha fila na Americanas, sabe Americanas ali da Avenida Brasil, com a São Paulo? Virando a esquina, 4 horas da tarde. Aí tem uma Cacau Show do outro lado da rua. Tinha fila. Tirando quarteirão. Aí eu fui aqui, eu moro aqui do ladinho da Praça Farroupilha, aqui na Pedro Táxi. E ali tem uma Cacau Show também. Tinha fila para entrar na Cacau Show do Jardim Alvorada, na vila. Tinha fila. Eu falei assim, não pode um negócio desse. Eu não vou entrar numa fila para comprar um ovo de Páscoa. Então, a questão é a seguinte, todo mundo tem que obedecer, não tem? Tem quantidade de pessoas. A Cacau Show tem que obedecer, a Americana tem que obedecer. Por que a Azul pode colocar 2 estranhos do meu lado no avião? Por que a Azul não tem que obedecer distanciamento? Por que o avião estava lotado? Por que vocês acham que eles cancelaram o meu voo? Porque não tem gente viajando. E eles quiseram juntar os 2 voos. Foi só por isso. Foi só por isso. Oi. Professora, mas dá licença. Olha, eu sei... só um minutinho, por gentileza. Vou pedir sua gentileza. Essa questão aí é muito mais abrangente do que se imagina. Que nem você falou muito bem, as companhias aéreas, não dá para entender por que os aviões estão voando do jeito que estão voando. Concordo plenamente com você. Porque não tem uma legislação que regule. Ninguém veio falar nada para eles. Justamente. Por quê? Por que ninguém fala nada para eles? Sim, mas aí eu quero ir mais adiante. Por exemplo, enquanto nós estamos conversando aqui, os metrôs de São Paulo
são um absurdo. Não tem nem o que dizer. Quem assiste um pouco de reportagem, olha, aquilo não tem nem o que... né? É incrível. Não, o prefeito do Rio de Janeiro, ele fechou o metrô. O que aconteceu? Foi todo mundo pro ônibus. Aí lotou o ônibus. Entende? É assim aqui em Maringá, quando a TCC... Então, quando estava tendo aqui, os motoristas da TCC falaram, a gente não pode brigar com o passageiro que não tiver entrando de máscara. Eles não podiam falar nada com o passageiro. Pode falar. Boa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se nos mais de 300 mil que morreram pela Covid, houvesse uma ação coletiva que comprovasse por A mais B que o município, ou o estado, ou até a federação foi omissa em algum momento por não ajudar vítimas que morreram de Covid, vamos pegar de repente um grupo de pessoas que eram saudáveis e simplesmente pegaram o Covid-19, morreram. Então, é que assim, o problema da Covid é que assim, ela mata a gente saudável. Nunca ninguém falou que ela não mata a gente saudável. E daí a gente teria que estar entrando num estudo, sabe, biológico e tudo mais. O que eu acho que poderia acontecer é do Ministério Público, por exemplo, se posicionar para que os prefeitos tomassem alguma medida, né, fizessem toque de recolher, lockdown, essas coisas. Aqui em Maringá, o prefeito ele estava decidindo juntamente com o promotor de justiça. Aqui em Maringá, as reuniões eram feitas e o promotor de justiça estava acompanhando. Então, não teria porquê, por exemplo, aqui no caso de Maringá, o Ministério Público está entrando com uma ação dessa. Mas pode acontecer em outros municípios? Pode. Por que vocês acham que o prefeito daqui falou que não ia estar recebendo ambulância de Cianorte? Porque o prefeito de Cianorte é o dono da Morena Rosa. E ele não fechou a fábrica e não fechou o comércio. Ele foi fechar o comércio quando o prefeito de Maringá falou que não ia aceitar a ambulância dele. E o prefeito só falou, porque, na verdade, ele nem pode fazer isso, né? Porque o SUS é Sistema Único de Saúde, é universal. Então, ele não poderia negar estar recebendo o paciente. Mas, como ele falou, já deu medo. Já deu medo. Como é que ele decide algo que é federal, ele tomar para si algo? Então, tipo assim... então, mas deu medo, Adilson, mas funcionou, porque daí o que aconteceu? O prefeito de Cianorte, ele acabou fazendo. Mas não funcionou por causa disso, professor, funcionou por pressão de outros meios, porque... Não, mas é lógico que é de outros meios, mas isso aí também influenciou. Você acha que a população de Cianorte ficou como? Eles têm um hospital, a gente tem quanto aqui? 7? Eu vou te falar porque eu tô muito envolvido no meio político e na área hospitalar. Foi uma chacota isso aí no meio que a gente vive. Ah, não, a gente sabe disso. Mas fez ele... Estúpido foi e atrasado, e tipo assim, foi o mais singelo, tá? Para não falar o resto. Mas é por isso. Por que ele não colocou isso no papel? Porque ele sabia que era uma estupidez. Mas só o fato dele falar, da imprensa publicar aquilo, chamou atenção. No entanto, que Cianorte fechou. Repercutiu, né? Repercutiu, foi bem isso, Jéssica. Repercutiu. Era uma fala idiota? É uma fala idiota. Ele é advogado, gente. O Ulisses Maia é advogado, tem mais de 20 anos de carreira. Você acha que ele não sabia muito disso? Serviço, é lógico que ele sabia. Então, é ruim de serviço, mas funcionou. Porque ele acabou conseguindo fechar o comércio de Cianorte. Aí, Som, Adilson, esse prefeito aqui, eu não conheço muito ele pode ser até ruim, mas em proporção a cidades de 400 mil habitantes, aqui foi o que morreu menos, cara. 700 pessoas. Tem muitas cidades do porte de Maringá que morreu mais de 3 mil. Entendeu? Olha, eu vou ser sincero, eu vou falar por mim. Eu não conheço esse cara, não. Esses números é bem maquiado, viu, professor? De verdade. Ah, não, a gente sabe disso. A gente até sabe que tem gente aí que não morreu disso, né? Ontem Quem que queria fazer uma pergunta? Quem que queria falar antes de você, Ayrson? Era o Éder? Sim. Então, Era eu, Éder, professor, fala. mas não, deixa, já respondeu minha pergunta, deu certo. Fica tranquilo. É que aqui todo mundo quer falar, e aqui todo mundo pode falar.
Que a gente está falando de direito coletivo. Então, já Exatamente. que é coletivo, todo mundo pode falar. Eu aprendo com as dúvidas do Melk, do Airso, do Adilson, tudo que eles falam aí, a gente vai acatando e você vai explanando. Eu tô acompanhando por cima, tá ótimo, tá bom demais. Eu só falo Faltou besteira. o Patrick aqui só, velho. É verdade, Patrick hoje não entrou. Cadê o Patrick? Não vi se ele está aqui na lista. Pergunta pro Ayrton o que ele tá fazendo. Eu tá dormindo, como sempre. Ele não entrou hoje, Patrick hoje não entrou, não está na lista. Gente, então é isso. O do conteúdo eu deixei lá para vocês darem uma olhada. Tem o material lá, tá? O mais importante desse aqui da questão ambiental é ali o artigo 225. Se vocês puderem, depois deem uma lida nele, tá? Deem uma lida nele lá depois. E, ó, já preparei a aula de vocês, semana que vem. Quem tiver Netflix, assiste lá a minissérie que tem lá de Chernobyl, até para vocês me ajudarem nas aulas. Ô, professora, como que tá? Porque eu não achei. Peraí, fala, Thiago, não é Netflix? Ah, o Thiago falou, meu filho falou, não é Netflix, é HBO, é no Streamio. Vem cá, menininho. Vem, Tá. Vou procurar aqui, ver se eu acho. Ah, ele falou agora, ela entrou logo depois que acabou o Game of Thrones. Agora que eu lembrei, por isso que ele falou que é HBO. Tá, mas como que é o nome, professora, da Ministério? Vamos achar agora aqui, Edilson, para a gente já colocar aqui. Série Chernobyl. Professor, sai me dando banho de água fria hoje, hein? Eu? Por quê? Eu tô com ação de dano moral aqui, que já sei que não ia ganhar. Agora você acabou de... Mas você não entrou... Você não entrou com ação aí, em Sarandi? Não, eu entrei em Maringá. Sarandi não é terra de ninguém, também igual... Nossa, Sarandi é muito melhor. Queria eu ter comprovante de residência em Sarandi para entrar com ação de indenização aí em Sarandi. Você, quando puder, entra em Sarandi. Ó, gente, essa daqui, ó. São 5 episódios só, tá? É Chernobyl só o nome, ó. Não tem outra coisa, não. Quer ver? Deixa eu ver aqui se aparece o trailer aqui para vocês. É porque eu tava procurando a Netflix, né, professora? Ah, a professora é uma cabeçuda, Jéssica. Não liga, não. Tá bom, não vou pôr inteiro aqui, mas aí vocês peguem lá. Ele é muito boa, tá? Eu assisti que eu tenho aquele aparelhinho, aquele Sky Gato, e daí ele tem no Streamio. No Streamio eu tenho aquele HTV, é assim que fala? HTV, acho que é isso. Mas eu pago TV a cabo também. Gato Net, chama. Não, o meu é aquele HTV, aquele quadradinho. Esse é o melhorzinho que tem, professor. Então eu tenho esse aí, daí eu coloco no stream lá. Mas mas tem muito vídeo no YouTube de graça, tá? Que não fica devendo nada da série, tá? Tem muito vídeo, tem vídeo de 1 hora. O que eu quero é que vocês se preparem para a gente poder fazer um debate. Por isso que eu estou falando para vocês entrarem lá e dar uma olhada como é que aconteceu, porque assim, aconteceu num dia, Chernobyl, a Rússia, na verdade, naquela época era a União Soviética, eles foram falar que aconteceu, mesmo assumir que tinha acontecido, acho que 2 ou 3 dias depois,
porque um país, acho que era a Suécia, fez uma medição e daí lá que foi detectado que estava tendo alteração, entendeu? E os russos não admitiram nada. O negócio ficou queimando lá, queimando, e eles não contaram nada, esvaziaram a cidade depois de não sei quantas horas, então as pessoas ficaram lá respirando aquele ar, principalmente o Césio 137, né? Então, deem uma olhada lá, tem bastante vídeo desse de Chernobyl. Se quiser assistir alguma coisa mais completa, assiste a série, se conseguir. Se não, tem bastante vídeo no YouTube. Pode pegar lá, porque não vai ter problema nenhum. Só para vocês terem uma noção. Ok? Ok. E Professor, vamos ver deixa eu se dar uma aqui... Fala, Alex. Tem a professora falando do YouTube, tem do Discovery e tem no YouTube. Tem um do Discovery, Aquele é muito verdade. bom, essa parte técnica é bom. É verdade, tem um do Discovery. O Discovery é um vídeo só. É um vídeo mais demorado, mas é um vídeo só. E ele fala toda ali a problemática que aconteceu. Ele explica dos bastão, dos material, do negócio que tinha que ter em volta e que não tinha, tá? Então, o do Discovery também é bem completo. É que esse da HBO, ele vai contando como se fosse uma historinha, um filminho de terror, entendeu? Mas não tem problema nenhum, pode assistir qualquer um. Eu encontro, então, vocês terça-feira que vem. Por favor, fiquem em casa se puderem, se cuidem nessa Páscoa, tá bom? Comam muito chocolate e se cuidem para a gente poder se encontrar aqui terça-feira que vem, tá bom? Aí terça-feira que vem a gente já entra ali no Chernobyl, combinado? Tem uma atividade lá no AVA para vocês, dessa de questão de meio ambiente. Vamos lá fazer, não esquece, hein, gente? Beleza? Ok, Boa noite, obrigado. pessoal. Beleza, Boa noite. professora. Boa noite, Boa noite. gente. Boa noite. Boa noite, Até mais. beijo. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, Boa noite, tchau, gente. Até tchau. mais. Até mais. Boa noite, professora. Seu cabelo tá lindo. Ai, obrigada, Jéssica. O meu sonho era ter o teu cabelo, mas não tem jeito, né? Ah, tá. Boa noite. Boa noite, um beijo, tchau. Eu tô gravando ainda.